antigo, aquele ali já me dá dúvida. Esse aqui seria um caso que a gente não tem deslizamento pleural. Parece muito complexo, mas a gente vai treinando o olho, a gente vai conseguindo usar uns outros recursos, a gente consegue ter isso de uma maneira mais evidente. Aqui um outro exemplo, né? Vocês olham de novo aqui, tem uma linha da pleura, e reparem que eu não enxergo movimento nenhum. Afinal, o que que é isso, né? Vou voltar no anterior para chamar atenção num outro dado. Esse aqui é aquele primeiro que a gente não via movimento. Reparem que eu não tenho movimento e eu tenho aquele perfil que a gente tinha conversado antes de linhas A, de reverberação. Então essa imagem aqui, que vem do subcutâneo até a linha pleural, essa imagem vai se repetir ao infinito, porque é a questão da presença de ar, que eu consigo identificar. Já esse aqui a pleura não mexe, mas eu tenho um outro perfil. Eu tenho um perfil de linhas B, que vão até ali embaixo, a partir da pleura. Que diagnóstico que é esse, né? O que está acontecendo afinal? Vou de novo para o nosso algoritmo, então. A primeira pergunta que a gente faz é se tem deslizamento pleural ou não. Nesse caso ali a gente estava vendo, não tem um deslizamento. Se o perfil nesse caso, que nessa última imagem é B, isso aqui fala a favor de ser um processo inflamatório. Se é um paciente que está com uma causa aguda de disfunção respiratória, fecha conforme o algoritmo para um caso de pneumonia. Então aquela imagem ali, eu tenho uma pleura que não se mexe, um pulmão com padrão de edema, né, com padrão de inflamação, isso aqui eu fecharia um diagnóstico de pneumonia com uma boa acurácia. Por outro lado, tem outras situações que a gente olha a pleura e a gente continua com dúvida se ela se movimenta ou não. A recomendação, o que é? A grande questão é se o ar, que sempre por normalidade vai estar dentro do pulmão, e não pode estar na pleura, né, no espaço pleural, mas fora do pulmão. O que eu quero dizer com isso? Quando eu posso ter ar dentro do tórax, no caso uma câmara de pneumotórax, que isso o ultrassom também consegue ter um bom rendimento para avaliar. Tem estudos no cenário de trauma que falam já com resultado melhor do exame do ultrassom do que o raio-x supino que a gente está acostumado a fazer. A grande questão é essa, é a movimentação da pleura, se ela acontece ou não. Vou esperar aqui a imagem voltar para o começo. Aqui a gente está no modo B, no modo brilho. Reparem que nessa metade da tela a linha da pleura não vai se movimentar, enquanto nessa outra metade a gente enxerga uma cintilância, uma movimentação. Se eu estou com dúvida, eu vou lançar a mão desse outro método aqui, isso aqui é o marcador, que é um modo M, o modo movimento, para enxergar com a representação gráfica dessa parte aqui do pulmão, onde ele se mexe, aqui ainda está mal definido, depois vai melhorar a imagem. Vocês veem que vão ficar padrões diferentes, aqui o subcutâneo é sempre linear, enquanto aqui da pleura para baixo, quando tem movimento, fica esse padrão salpicado, que eles chamam do sinal da praia. Quando eu arrasto meu cursor dessa parte para cá, a gente vai ver um padrão todo linear de novo, que é a ausência de movimento, seja no subcutâneo, seja embaixo da linha da pleura, que isso aqui, quando não tem movimento, é um sinal de pneumotórax. Eles chamam isso do ponto pulmonar, o lung point. O que seria? Eu consigo identificar uma área, duas áreas têm ar, mas eu consigo identificar uma área onde o ar não tem movimento, que é a câmara de pneumotórax, enquanto no outro eu tenho movimento porque o ar está dentro do pulmão e é a pleura uma mexendo contra a outra. Quando tem movimento, eu vejo o subcutâneo linear, que não se movimenta, mas embaixo da linha pleural tem esse padrão meio salpicado, que eles chamam como se não fosse o sinal da praia, enquanto quando é a câmara de pneumotórax eu não tenho movimento nenhum, e eu só vejo tudo linear de cima a baixo na imagem. Vou repetir aqui para vocês. Sei que no primeiro contato essa avaliação é um pouco difícil, mas depois vai fazendo mais sentido. Veja, essa metade move e essa outra metade não move, e eu vou usar o meu cursor para selecionar determinado ponto, ver o modo M, modo movimento, e arrasto ele para o outro para poder entender essa diferença, né? Essa mudança de gradiente das duas regiões e com isso identificar, bom, essa parte tem ar e não mexe, essa outra tem ar e mexe, isso quer dizer que tem uma câmara de ar perdida onde não devia estar, isso é uma câmara de pneumotórax. Como é que é o pneumotórax, então? Bom, eu não tenho deslizamento pleural, ou seja, minha imagem é parada, ela é estática, e é isso que eu enxergo. Esse aqui é meu cursor de novo do modo M. Quando eu tenho um pulmão normal, ele vem até a linha da pleura estático, e depois aparece salpicado, aquela cintilância da pleura vai aparecer dessa maneira, enquanto quando eu estou olhando o pneumotórax, aparece todos os achados lineares, sem movimentação.
Esse aqui é o chamado sinal da estratosfera contra, ou do código de barras contra esse aqui que é o sinal da praia. Um outro achado aqui, linha da pleura, não se movimenta, daí faz o artefato da presença de ar, linhas A, então não quer dizer, porque eu tenho linhas A, que eu estou enxergando o pulmão normal. Pelo contrário, quer dizer que eu estou vendo o ar. Quem vai me dizer se o ar está dentro do pulmão ou fora é a questão do movimento pleural, que isso a gente tem que ter uma busca ativa para conseguir identificar. Outra informação importante é, de novo, lembrar a questão que o ar é sempre inimigo do ultrassom. Ele não consegue, ele não permite que as ondas do aparelho se propaguem de maneira adequada. Deixa eu ver que tem um pessoal aqui que não recebeu a aula ainda. Deixa eu ver se eu consigo encaminhar. O ar não permite que as ondas se propaguem adequadamente. Então, já vi que o Dr. Primo já veio aqui, perfeito. 620, 151, 52, isso aqui. Isso aqui. Perfeito, pessoal. Acho que agora voltamos à normalidade aqui. Então, como eu estava falando para vocês, que o ultrassom, né, sendo inimigo do ar e o ar impedindo que as ondas se propaguem, eu não consigo enxergar outra imagem a não ser a presença de ar. Então, toda vez que eu tiver uma câmara de pneumotórax, uma câmara de ar, eu não vou enxergar artefatos como as linhas B ou qualquer imagem que seja real. Por exemplo, a gente tinha falado da consolidação, né, da hepatização do pulmão. Eu não consigo enxergar um órgão hepatizado se tiver um ar no meio do caminho. Então, o pneumotórax vai me impedir de enxergar qualquer imagem real, seja líquido, né, pretinho do derrame, seja uma consolidação. Lembrar, então, sempre que a grande questão das linhas A, que nem sempre elas são normais, né? Quando a pleura não se movimenta, talvez o ar está fora do pulmão. Isso seja um sinal de problema. Mas para eu fechar esse diagnóstico com segurança, eu tenho que conseguir enxergar esse ponto de encontro, onde eu tenho uma linha da pleura que não se movimenta contra a linha da pleura se movimentando. Isso aqui seria a câmara do pneumotórax, enquanto aqui o pulmão normal, que ainda está ali se movimentando. Deixamos isso aqui como se fosse um fenômeno de liga e desliga, né? Aqui ele está ligado, aqui ele não funciona. Inclusive eu consigo fazer o exame em diferentes pontos do tórax e com isso ter uma ideia da onde que a câmara do pneumotórax está alojada. Por exemplo, o pneumotórax é pequeno, eu vou enxergar esse ponto pulmonar nas regiões não pendentes do tórax aqui na frente. À medida que a câmara é maior, esse pneumotórax é mais grave, eu vou ter que buscar essa imagem nas regiões mais lateralizadas e com isso, né, eu tenho uma ideia estimativa de como é que ele se representaria no mundo como se fosse num corte de tomografia, por exemplo. Aqui uma outra imagem para vocês irem treinando o olho. Reparem, né, isso aqui é uma malandragem de quem vai fazer os ecos, mas eu estou agora usando o transdutor linear, que é aquele mesmo da punção e tal, que é o transdutor que te dá mais definição de estruturas superficiais. Então, quando eu quero enxergar a pleura, o ideal é eu ter pouca penetração, então o ideal é eu conseguir usar um transdutor que eu consiga trabalhar com poucos centímetros de profundidade. Ó, aqui está o 4, 3, 2, 1. Então aqui 1,5 de profundidade eu consigo ver essa pleura, que dessa metade da tela para cá não se movimenta, enquanto nessa metade aqui se movimenta. Isso aqui é o ponto pulmonar, lung point, isso aqui seria o patognomônico de pneumotórax. Voltando para o protocolo, né? Primeira pergunta, tem deslizamento pleural? Não tem. Perfil era B, era de pulmão doente, pneumonia para o paciente agudo. Perfil é A, bom, eu tenho que procurar se tem ponto pulmonar. Se tiver o ponto pulmonar,
pneumotórax. Se não tiver, bom, tem que fazer uma tomografia, tem que investigar. Por que isso aqui é importante salientar? Porque às vezes tem condições pulmonares que podem limitar a movimentação pleural e isso não necessariamente ser um pneumotórax. Por exemplo, paciente que tem DPOC, que tem muita bolha, às vezes eu posso simplesmente não enxergar a pleura mexer porque ele tem muitas bolhas e isso não vai ser um pneumotórax, então eu não posso sair drenando qualquer tórax simplesmente por causa desse achado. Da mesma maneira, o paciente, sei lá, tem uma sinéquia, tem uma sequela de tuberculose pulmonar, isso aí também pode ser um problema. Então, o importante, o grande achado aqui, seria o ponto pulmonar para a gente ver pneumotórax. Essa aqui é uma representação que eu acho muito didática, de um grupo francês, que eles falam assim, olha, eu vou procurar pneumotórax. Onde é que eu procuro? Bom, eu tenho que procurar nas regiões não pendentes do tórax, né? Meu paciente está em supino, eu tenho que procurar bem nas regiões aqui anteriores, que o ar vai sempre para cima. Vou procurar o que eu encontro com eco. Se encontrar imagens reais, né, imagens que que o ultrassom foi propagado, tipo derrame pleural, uma consolidação, né, imagens que são pretas, imagens que são cinzas, isso aqui quer dizer que não tem pneumotórax. Porque se eu consigo formar uma imagem, é sinal que não tinha ar no meio do caminho. Por outro lado, vou fazer meu eco aqui, enxergo artefatos. Os artefatos se movem, né? Tem deslizamento pleural, tem sinal da praia, tem a movimentação do pulmão acompanhando o coração, a respiração. Bom, não é pneumotórax não se mexe. Por outro lado, se os artefatos são parados, aí eu tenho que ver que tipo de artefato é. Se é um artefato que fala a favor de inflamação, não é pneumotórax. Se é presença de ar, eu tenho que procurar o ponto pulmonar. Se eu encontro o ponto pulmonar, eu tenho um pneumotórax e eu consigo mapeá-lo conforme a situação clínica. Se eu tenho pneumotórax e o paciente está instável, dreno. Se o paciente ainda está estável, eu vou para o padrão ouro da tomografia. Parece agressivo querer fazer o diagnóstico pneumotórax ou indicar uma drenagem a partir desses achados, mas pensem que no contexto, né, que a gente está mais habituado com trauma do ATLS, muitas vezes a gente toma essa decisão, né, baseado na ausculta, baseado na percussão. O ultrassom seria mais uma ferramenta para tentar ajudar e elucidar, mas vejam como tem etapas para a gente conseguir fazer esse diagnóstico. Continuando aqui a questão do Blue Protocol. Vou avaliar meu paciente, né? A gente está falando de novo, né, 2 pontos em cada região anterior, então um exame super focado. Digamos que o meu padrão é esse. Na direita eu vejo isso aqui, costela, costela, linha da pleura que se mexe e linhas A, que se representam, né, que se repetem até embaixo. Na esquerda, de novo, costela, 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 linha da pleura se mexe e eu vejo várias linhas B. O que isso quer dizer, né? Eu tenho um perfil que mostra a normalidade de um lado e a normalidade, as linhas B do outro, né? O chamado perfil AB, o perfil de assimetria que a gente tinha falado logo ali no começo. Dentro do Blue Protocol, sempre que eu encontro esse perfil de assimetria, ou eles chamam de perfil C, quando eu encontro uma consolidação isolada, esse aqui é meu diagnóstico funcional de pneumonia, né? De novo, esse aqui é um protocolo para pacientes que estão chegando com insuficiência respiratória, então coisas muito agudas, mas eu tenho esses achados aqui, eu fecho com uma infecção como causa de insuficiência respiratória, algo bem tranquilo, bem fácil da gente diagnosticar e entender. Eu só chamo a atenção que a gente não pode, às vezes, extrapolar esses achados para pacientes que estão já acamados, que estão muito dependentes e tudo mais, porque às vezes daí eu perco o rendimento, principalmente nessas consolidações e regiões de base do tórax, às vezes isso não tem todo esse significado, mas para pacientes agudos isso aqui funciona muito bem. Da mesma maneira, né, estou